Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com nosso convidado. Bem, nossa convidada está na tela aí, vamos botar o cardzinho, Bruno, para anunciar a presença aqui da secretária Anne Marques, secretária da Transposição do governo do Amapá, que vem falar aqui como as ações vêm sendo implementadas para garantir o direito de servidores que atuaram no governo ou nas prefeituras nos primeiros anos do Amapá como estado, o direito de fazer a transposição para os quadros da União. Tudo bem, secretária? Seja bem-vinda. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Cléber Barbosa, a todos os nossos ouvintes, os telespectadores também, né, que estão nos assistindo aí pelo Facebook. É sempre uma grande satisfação poder ocupar esses espaços para informar a população, né? Hoje nós estamos à frente de uma pasta muito importante para o estado do Amapá, que é a transposição, a Secretaria de Estado de Assuntos da Transposição, a SEAT, a qual desde janeiro, a partir do momento que o governador Clécio assumiu, instituiu essa secretaria, tendo a sensibilidade e a responsabilidade em garantir a esses amapaenses o direito à transposição para os quadros da União, e com isso criou a Secretaria de Estado de Assuntos da Transposição para dar essa institucionalidade ao processo da transposição, tendo ali a mão do Estado como um instrumento facilitador, articulador, para que os processos da transposição possam correr da melhor maneira possível, de forma organizada, centrada, e com isso a Secretaria está desempenhando as suas funções a partir desde janeiro já desse corrente ano, de forma interina ali ainda funcionando, que ainda não estamos com o nosso prédio definitivo, mas nós estamos funcionando ali no perâmbulo das secretarias de Estado, do lado da SEAD, na central de atendimento dos servidores. Ao lado da SEAD ali, né? Exatamente. Bom, a senhora falou tudo, né? Acima de tudo é um direito, não é? Que ninguém também é obrigado, né? Tem situações... A pessoa precisa querer, né? Tem situações que não vale a pena... O que acontece? Só para as pessoas entenderem um pouquinho, né? O que é a transposição? Porque as pessoas às vezes, será que eu tenho direito? Vamos lá, a gente precisa fazer uma retrospectiva histórica. Há 30 e poucos anos atrás, nós éramos um território, né? Um território que pertencia à União. Então, quando em 88, com o advento da Constituição Federal, os territórios eles foram transformados em estado, e entre eles nós tivemos 3 estados que foram criados, Roraima, Rondônia e Amapá, que foram os últimos, né? Então, esses estados, a partir dos seus parlamentares, né, senadores principalmente, se juntaram e constituíram então as emendas que vieram para garantir esse direito a esses trabalhadores, que à época trabalharam por esse território ou até mesmo naquela fase de transição ali do estado. Então, nós temos em vigor hoje no estado do Amapá 2 PECs, a 79 de 2014 e a 98 de 2017, aonde essas 2 PEC vêm resgatar exatamente esse direito. Então, elas têm, tanto a 79 como a 78, ela tem algumas prerrogativas, mas que em tese tem algumas em comum. Vou falar em comum. Por exemplo, a 98, que é a mais atual, ela tem uma abrangência, que foi de outubro de 88 a outubro de 93. Então, as pessoas que realizaram atividade com o Estado, ou com o município, ou com autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, nesse período de tempo, de outubro de 88 a outubro de 93, tiveram o direito de fazer a opção para ir para o quadro da União, desde que tivesse trabalhado por 90 dias consecutivos. Pelo menos 3 meses, exatamente, né? Pelo menos tipo 3 de meses. Comprovação, né? Tem que ter, tudo tem que ser comprovado. Tem que ter a relação de vínculo, tem a relação de emprego, contrato e, claro, a fonte pagadora. Então, o que aconteceu ali em meados de 2018? Nós tivemos o período de janela, que foi um prazo estipulado pela própria normativa da PEC, que veio para a população se manifestar, ou seja, manifestar o interesse, porque como você falou, não é uma obrigação, não é uma imposição. Foi garantido direito através da PEC, mas você precisava se manifestar se queria ou não ir para os quadros da União. Então, naquele período ali de abril a maio de 2018, aproximadamente 30 dias, as pessoas tiveram que apresentar um termo de opção, fazer um requerimento, apresentar a documentação. Na época era na SAMP, ali próximo, esqueci a rua agora, que sou péssima de nome de rua, mas perto do laboratório, aqui conhecido na cidade de Macapá. Então, o que aconteceu naquela época? Aproximadamente 28 mil requerimentos foram apresentados. 28 mil? Aproximadamente, só no estado do Amapá. 28 mil. Então, desses requerimentos,
Eles foram encaminhados a Brasília, que é o órgão competente, é a União, que analisa todos esses processos, que julga, que faz os pareceres, que emitem, né, o parecer pelo deferimento ou pelo indeferimento da transposição ou até mesmo pelo reenquadramento, porque é importante a gente falar das duas situações. Com o advento da PEC 98, possibilitou alguns servidores que são ainda do ex-território serem reenquadrados, ou seja, eles passam... Ter outro vínculo com a União? Não é ter outro vínculo com a União, é porque o que acontece? Vou dar um exemplo bem prático. Nós temos aí na Polícia Civil, que ainda são os servidores federais, que eles são enquadrados na função, por exemplo, de agente de portaria. Só que, na verdade, eles são policiais civis. Realizam essa função há mais de 30 anos. Então, a PEC 98 veio também para resguardar esse direito a esses trabalhadores, senão, que é o reenquadramento. Iriam retroceder na carreira. Não, eles iriam aposentar com essa função. Com essa função. E aí, isso sim, com esse enquadramento, possibilita garantir esse resgate, esse direito a esses trabalhadores e, claro, fazer com que eles se aposentem numa função que eles realmente já exercem há muito tempo e com a remuneração devida, né? Porque tem a diferença de remuneração entre um agente de portaria, por exemplo, e um policial civil. Agente administrativo, por exemplo. Interessante. Isso me faz lembrar de um princípio de direito que diz que a lei só retroage no tempo para beneficiar e não, né? para prejudicar, né? Pois bem, então, quem infelizmente naquele período não fez o termo de opção, como diz aí o ditado, a Inês é morta. Perdeu-se o direito. Não tem hoje, mesmo a pessoa tendo trabalhado, tendo a comprovação, ela entrar para requerer esse direito à transposição, porque perdeu o período da janela. Pois bem, então esses processos, mais de 28 mil, começaram a ser analisados por Brasília, que é a Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Amapá, Roraima e Rondônia, que nós denominamos como CEST. E essa comissão, ela é constituída por membros, né? Tem um presidente, cada estado tem uma câmara julgadora, que vai analisar esses processos e vai emitir os seus pareceres. E aí sai um documento chamado ATA. Essa ata é um documento que informa em que pé está o processo. Se ele foi deferido, ou seja, alcançou todos as condicionantes para que a pessoa seja transposta ou enquadrada nos quadros da União, sai o deferimento. Se não, sai o indeferimento, também vem as razões pelas quais foi indeferido o pedido, ou se precisa de uma complementação de documentos. Então a ata, ela vem com essa informativa. Após a ata, toda comunicação ela é via direta, CEST e o interessado, ou seja, o servidor. E essa comunicação ela se dá via e-mail. Um e-mail que lá na opção do termo de requerimento foi você informou. Só o que acontece? Vamos pegar a PEC 98, foi em 2018, nós já temos aí quase 5 anos. Boa parte desses e-mails já se perderam, as pessoas não têm acesso, perderam senha, perderam o celular, ou seja, não consegue acessar essa informação. Então, há mais ou menos aproximadamente 2 anos, enquanto a transposição estava a cargo da SEAD, porque não existia uma secretaria, então quem tomava conta era a SEAD, a Secretaria de Administração do Estado. Lá, o setor competente para tratar da transposição criou um mecanismo, que é receber as notificações via um e-mail da secretaria. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, não recebesse esse e-mail, elas poderiam estar indo até a secretaria para obter essa notificação. Porque após a ata, chega no e-mail das pessoas uma notificação com o ofício, com o voto, informando e dando o prazo para a pessoa se manifestar, seja para apresentar a documentação ou até mesmo, se for o caso, para recorrer de um indeferimento. Então, hoje, como é competência da SEAD, nós estamos fazendo esse trabalho. Então, se porventura você não tiver acesso ao seu e-mail, não está recebendo, você pode estar procurando a nossa secretaria para a gente verificar se o e-mail chegou para a gente e a gente notificar a Comissão Especial em Brasília, a CEST, que você não está tendo acesso a esse e-mail, com isso você não foi notificado e a partir de então ser notificado e você ter o prazo para apresentar a sua documentação. Maravilha. Então é importante informar, Kleber, que a nossa secretaria está funcionando diariamente, de segunda a sexta-feira, de forma presencial das 8 às 13 horas, lá na central de atendimento dos servidores ali na SEAD, de forma presencial. Então lá nós temos uma equipe, diga-se de passagem, gostaria até de mandar um abraço para todos os nossos colaboradores que estão lá conosco, que fazem diariamente esse atendimento à população, atendem muito bem
acolhe todas as informações, repassa as informações devidas, tira dúvidas, dá os esclarecimentos. Secretária, a secretaria é nova, né? Nova. E como a senhora organizou? Qual é o time que a senhora tem à sua disposição? De onde eles vieram? Fala pra gente. Pois bem, nós estamos ainda nessa transição entre SEAD e SEAT. Não é à toa que esses colaboradores que ainda estão lá conosco, eles pertencem ao quadro ainda da SEAD. São os servidores que já faziam esse trabalho dentro dessa estrutura que a SEAD era responsável. Como nós vamos ficar com essa responsabilidade agora, eles tendem a ficar conosco desempenhando esse trabalho. Mas como ainda as coisas ainda não estão totalmente definitivas, eles ainda pertencem à SEAD, mas realizando trabalho para nós, lá nesse atendimento. Então eles acolhem, orientam, tiram dúvidas. E também aquelas pessoas que têm dificuldade de acessar os meios tecnológicos, né? Às vezes pela questão da idade, pela dificuldade mesmo, a gente tem lá essa equipe que digitaliza seus documentos e envia, porque tudo é de forma virtual. Nada é entregue presencialmente, Papel, tudo né? é enviado virtualmente. Bom, para quem está chegando agora, a gente está no estúdio conversando com a secretária estadual de Assuntos da Transposição, a secretária Anne Marques. Aqui na nossa live, secretária, a Crislian Guimarães está em Serra do Navio e diz: é uma boa opção essa transposição para os funcionários que irão se aposentar em poucos anos? Pergunta da Crislian. Bom, essa questão da aposentadoria, a pessoa precisa ter em mente os dois meios de previdência, tanto estadual como federal. Acho que todo mundo recorda que em 2019 nós passamos por uma reforma da Previdência, a qual o estado do Amapá ainda não teve a sua alteração na sua totalidade. Teve algumas alterações pontuais, como a alíquota e a questão da pensão, tudo. Mas em termos de idade, tempo de contribuição, nada disso foi ainda alterado. E a reforma a Previdência na União já aconteceu. Então, em tese, hoje, a Previdência Federal, ela é mais danosa do que a Previdência Estadual. Então, na hora de você ponderar se vai tender para uma aposentadoria federal ou outro estadual, você tem que levar em consideração esses critérios e analisar se vai ser mais vantajoso. Embora a remuneração, quando você é transposto, não tem perda, Kleber, é importante fazer esse destaque. A Constituição, a PEC, a Emenda Constitucional garante isso. Ao ser transposto, você não pode ter redução. Inclusive, isso é um princípio constitucional, a irretutabilidade de vencimentos. Então, não pode se ter. Mas tem essa questão da aposentadoria. Então, você precisa ficar em alerta se vale a pena, né, ou não fazer aí a ponderação, colocar na balança. Bom, a gente ainda tem 7 minutinhos aí para acabar o programa. Se você tem pergunta, pode entrar aqui nos comentários na nossa live. Procura no Facebook lá, jornalista Kleber Barbosa, ou procura no Diário FM Macapá, no Facebook. No YouTube, a gente não está tendo hoje, né? A live no YouTube. Tá bom? Ou no nosso WhatsApp 991570022. 991570022. Secretário é o José Cunha Nunes. Ele diz: bom dia, gostaria de saber da secretária se os concursados de 89 que foram absorvidos por uma terceirizada ainda podem concorrer, porque não tiveram o direito a ser aprovados pela PEC, e se pode entrar nesta de 98, é a pergunta do José Cunha Nunes. Vamos lá, é só para esclarecer, às vezes as pessoas confundem, né? Pré-gel, né? Depois ele disse, nesse caso foram parar na pré-gel. O que acontece? A emenda 98, ela trazia no seu bolso a questão dos terceirizados também, mas infelizmente o presidente à época, Michel Temer, vetou os terceirizados, que é o caso da pré-gel. Então, todos os servidores que desempenharam funções para o Estado, para os municípios ou ainda para o território através das terceirizadas, eles ficaram de fora em face desse veto. Nós temos aí uma nova PEC, que é a PEC 007. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando a gente fala 98, as pessoas confundem com a PEC 07. Porque a PEC 98, né, a Emenda Constitucional 98, melhor dizendo, ela traz até o período de 93. A PEC 007 é o que está sendo discutido ainda no Congresso, de autoria do senador Randolph, nosso senador do estado do Amapá e líder do Congresso. Ela estende esse período de 93 até 98. Por que até 98? Porque a própria Constituição estabelece, quando os estados são criados, que eles têm 10 anos para adquirir a sua autonomia definitiva, administrativa e financeira. Então, por esta razão, há esse requerimento de se estender até 98. Então, a PEC
A emenda constitucional 98 é uma que estende até 93, que é até 93, e a 007 que estende até 98. Teve então, as disse... terceirizadas ficaram de fora da 98. Teve alguém que comparou. É como se você mandar um filho estudar fora, mas por 10 anos ainda manter a mesadinha do garoto. Exatamente. Então ele ainda é dependente seu, né? Ainda é dependente seu. Então, a lógica é exatamente essa. Tutela da União para os novos estados, pelo texto constitucional, deveria durar 10 anos. E aí, por analogia, se vale para a tutela do Estado, vale para os servidores que trabalharam nos primeiros anos, é isso. Exatamente. E é importante fazer esse destaque, né? Esse resgate social, porque nós temos pessoas, Kleber, que nos procuram diariamente, que estão em situações assim, vou fazer um destaque, de vulnerabilidade mesmo, porque são pessoas que têm mais de 50, 60 anos de idade, que desempenharam funções importantes no nosso Estado, que ajudaram a construir o que nós somos hoje. Eu tenho 39 anos. Então, dos meus 39 anos vividos, eu nasci e me criei aqui no estado do Amapá com muito orgulho, essas pessoas fizeram parte da nossa história, construíram o que hoje nós estamos podendo vivenciar. Então, é um resgate social, né, para que essas pessoas possam retornar aos quadros da União e garantir aí uma dignidade para a sua vida, principalmente nesses tempos que tá tão difícil você conquistar um emprego, você ter uma estabilidade, né? Pois é, não tem essa de chamar de trem da alegria, não. De falar de entrar pela janela. São pessoas que contribuíram. É preciso reconhecer o trabalho desses abnegados, dessas abnegadas trabalhadoras no serviço público. José Cunha Nunes insistiu, dizendo, mas foram concursados, né? Importante falar, em 89 nós tivemos um concurso, né, que é o famoso 992, o grupo 992. Então essas pessoas que foram concursadas em 89, que talvez possa ter confundido aí as coisas. Concursado é uma coisa, terceirizado é outra. Se ele foi concursado, se ele teve esse vínculo direto com o Estado, ele tem direito, de acordo com a emenda constitucional, transpor. Agora ele precisou pelo menos ter feito o requerimento lá atrás. Se não o fez, perdeu. E se o fez e foi indeferido, teria o direito a recorrer. Porque existe a esfera administrativa para fazer o recurso. Se não for garantido, você tem a esfera judicial também para resguardar o seu direito. Kleber, eu gostaria de dar uma notícia de última mão. Opa, vamos lá. Todo mundo deve estar acompanhando aí os últimos acontecimentos da transposição. A senhora falou, inclusive, ontem no programa aqui do Melo, né, que tem aí um represamento de 2.000 processos. Aproximadamente. Nós temos aí, como eu falei para vocês, o processo final da transposição, depois do deferimento, que quando você encaminha seu termo de concordância, que chega um enquadramento provisório, depois desse prazo vem um enquadramento definitivo e a sua inclusão em folha, que a partir dali você já começa a trabalhar e já começa a receber e pertencer aos quadros da União. Então, desde junho do ano passado, nós não tínhamos portarias, que é o ato normativo que garante esse enquadramento, desde junho. Desde junho do ano passado? Desde junho. Então, infelizmente, o governo federal anterior, nós tivemos algumas limitações para que esse processo de transposição corresse de forma mais célere possível. Com o advento do novo governo federal, a nova conjuntura extremamente favorável para esse processo. Precisou, então, ter uma mudança na gestão da comissão em Brasília e que essa semana foi nomeado o novo presidente e ontem mesmo já saiu uma nova portaria para o estado do Amapá. Então, trazendo 150 novos servidores para o quadro da União. Então, hoje nós amanhecemos já, dormimos já com essa notícia, foi que ontem à noite que já saiu a publicação, 150 novos amapaenses pertencentes ao quadro da União. São pessoas que vão poder, já a partir do próximo mês, estar inclusos em folha da União e começar a exercer as suas atividades, garantindo então a luta a conquista desse direito. Isso é uma bela notícia, para salvar o final de semana, né? Vai animar o final de semana dessas pessoas. Elas vão poder fazer também a opção de ir para o órgão de origem, né, ou ficar à disposição do Estado, é isso? O que acontece? Quem Estado tem essa prefeitura, exatamente, né? A DIGEP, que é o órgão aqui da gerência regional, né, da Brasília aqui no Amapá, que faz essa lotação. Então, a prioridade são órgãos federais. Mas se não tiver disponibilidade, eles podem estar cedendo tanto para o município como para o estado essa mão de obra. O Tadeu Pelaz disse o seguinte: bom dia, pessoas que trabalharam antes da Constituição de 1988 teriam condições de entrar nos quadros da União? De acordo com a emenda constitucional, não. A emenda constitucional ela traz o prazo.
de 88 a 93. Por que esse prazo? Porque é exatamente o período da criação do Estado, aonde com o advento da Constituição criou-se o Estado do Amapá, que foi em 88. Então, por isso o marco inicial 88 até está se buscando agora com a 007-98. Os que eram anteriores a 1988, eu imagino que na criação, né, na transformação do território em Estado, isso deveria ter sido garantido nos primeiros anos ali. Deveria. Ou quem sabe numa próxima PEC, né? Algo que pode se levar para os nossos parlamentares, para os nossos representantes em Brasília. Pode ter ficado alguém de fora, é? Com Pode, certeza, né, tá Kleber? Pessoas que, inclusive, nós já tivemos pessoas que foram lá conosco na secretaria, levantando exatamente esse ponto. Poxa, mas nós trabalhamos antes de 88, né? Então, também contribuímos com o nosso estado, com o nosso território e infelizmente ficamos de fora. Mas o parâmetro que possibilitou a emenda constitucional foi a própria Constituição. Por isso que é uma emenda constitucional. A própria Constituição, ao criar o Estado, estabelece nas suas transições interlocutórias lá a questão do prazo para os estados terem a sua autonomia administrativa e financeira. Desde o marco até os 10 anos posteriormente. Nosso ouvinte aqui, o Marlon Rodrigues, disse: onde eu posso encontrar essa lista com os nomes desses servidores? Desses 150? Bom, vamos lá. Você pode encontrar no portal do Ministério, né, da Gestão e Inovação e também nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho nós vamos estar publicizando nas nossas redes. Nós temos o Instagram da SEAT, nós temos inclusive o WhatsApp. Eu gostaria aqui de divulgar que é um canal de atendimento que também funciona de segunda a sexta, no horário comercial de 8 às 12, das 14 às 18, onde você nem precisa sair de casa. Da onde você estiver, você manda um WhatsApp, solicita informação, esclarecimento e nós vamos estar lá aptos para lhe atender. O número é o 98127 6075. 98127 6075. Onde através desse canal você obtém as informações oficiais da transposição. Isso é importante fazer um destaque, Kleber, porque a partir de então da criação da secretaria, todos nós agora temos um meio institucionalizado, oficial no estado do Amapá para obter as informações necessárias da transposição. Nós estamos em contato direto com a comissão em Brasília exatamente para ser esse instrumento. O Paulo Prestes gostaria de saber se eu posso me dirigir à SEAT para pedir orientações sobre a documentação, pois me enquadro na PEC 07. Com certeza, é o Paulo, com Prestes. certeza, Paulo. Você não precisa nem ir até lá. Você pode fazer essa solicitação através do nosso WhatsApp, que a gente acabou de formar, 8127 6075. 8127 6075. Gracinda de Jesus Vaz, ela diz: bom dia, quem trabalhou no Caixa Escolar em 1997 até 2017, estou aposentada, eu entro para o quadro federal? Com o advento da PEC 007, você tem a possibilidade sim, porque a PEC 07 vai até 98. Então, se você trabalhou de 97 a 2017, você tem aí no mínimo um ano de relação direta com o Estado, né? Através do contrato com o Caixa Escolar, onde provavelmente você vai ter esse direito. Então, o que a gente já orienta? Busque logo aquelas pessoas que estão na expectativa da PEC 07 já ir atrás das suas documentações, para não deixar para cima da hora. Para quando chegar o período da janela, já tá com a sua documentação tudo redondinha, toda bonitinha e já poder fazer o requerimento. Muito bem, brevemente vai ter que ter um podcast da secretária Anne Marques. São muitas informações, muitas informações. Né, parabéns, viu? Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui. O programa segue à disposição. Obrigada, Kleber. Obrigada pela oportunidade de esclarecer, informar a população. E estamos à disposição sempre, toda vez que chamarmos, estaremos aqui para dialogar com a população mapaense. Um bom final de semana, um bom sábado a todos. Registrar a presença do servidor aqui, qual é o nome dele? Nosso amigo, colaborador, Rafael. Rafael, obrigado, viu, por ter vindo aí com a gente. Railana tá ligando pra gente aqui. Será que dá tempo? Vai começar o Togas e Becas. Railana tá ligando pra gente aqui. O que ela diz? Olha, pergunta. É uma pergunta. Pergunta para a secretária: quem foi exonerado depois e quiser voltar, pode? Pergunta da Railana Pantoja, editora-chefe do Jornal Diário do Amapá. A exoneração, a pessoa não pode ter respondido o processo administrativo disciplinar. Se a exoneração se deu por essa causa, infelizmente ela não pode retornar, tá? Isso vale para os militares também? Para todos. Para todos. Se ela tiver respondido o processo, inclusive esse é um dos documentos finais que a comissão pede. É a declaração de nada consta, aonde exatamente vem nessa declaração dizendo que você não foi, não respondeu nenhum processo disciplinar e por isso você tem todas as condições para retornar ao quadro da União.
Maravilha. Obrigado, Railana. Obrigado. Secretária, um abraço. Obrigada.